Olá, você que acompanha mais esta edição do AssivaCast, muito obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando mais um episódio deste podcast que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo da nossa região, do extremo sul catarinense. E também, obviamente, trazer dicas, trazer informações. E hoje, nesta edição do podcast, a gente vai receber os nossos parceiros da Ascentra mais uma vez. Mas antes da gente começar esse bate-papo, quero convidar você para dar um curtir neste canal do YouTube da Assiva, para nos ajudar, a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e também para nos seguir lá nas redes sociais, no @AssivaAraranguá, onde você acompanha todas as novidades, todas as informações sobre a Associação Empresarial aqui de Araranguá e do extremo sul catarinense e também tudo que é feito pelo desenvolvimento de toda a nossa região. Hoje, então, iniciando mais esta edição do AssivaCast, recebendo o Marcos Pissetti, lá da Ascentra. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Obrigado pela oportunidade. Está também conosco a Michele Nunes Mariot. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Tudo bem. A gente vai tratar de um tema hoje extremamente importante, orçamento familiar. Bom, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem o seu salário, ou o próprio empreendedor que tem lá o seu Prolabore, tem que organizar esse dinheiro. A gente chama aqui de gestão, de fazer gestão dos negócios e tal, mas tem que fazer gestão de casa também, gente. Como é que faz esse negócio? Porque é difícil, hein? Como é que faz esse orçamento? Como é que se constrói esse orçamento familiar? Tem um percentual, o pessoal gosta muito, de regras claras, uns esqueminhas, 20% tem que ser para poupança e tal. É fácil assim, não? Exige disciplina, Lucas. Sim. Dentro da nossa residência, da nossa casa, a gente precisa ter a mesma organização como se fosse na empresa. As atividades, elas são um pouco diferentes, vamos dizer assim, mas existem as receitas e as despesas, Então, quando a gente fala de orçamento familiar, como você mesmo disse, tem que sair um pedacinho para a poupança. É extremamente importante ter essa divisão das receitas e das despesas e, consequentemente, trabalhar para que as despesas sejam menores que as receitas, Tem que caber dentro, Exatamente. Tem que caber dentro do orçamento. Exatamente. Mas não tem uma regra também tão fechada assim, Cada uma é uma realidade, O que é bem importante quando a gente vai começar a falar de economia doméstica, o princípio de tudo é sempre a gente se conhecer, Então, conhecer a família é muito importante. Por exemplo, tem realidades muito diferentes entre as famílias, Tem famílias de 2 pessoas, de 3 pessoas, tem quem só mora junto e divide apartamento com alguém que também acaba tendo que fazer economia doméstica, tem quem mora sozinho e precisa aí também ter o seu controle, Então, no fim das contas, a gente parte do princípio da filosofia lá, conhece a ti mesmo, Sempre é importante conhecer qual é a realidade daquela família ali, o que ela precisa, porque se a gente falar de percentual muito engessado, a gente vai acabar tendo aí, assim, uma frustração muitas vezes, Porque às vezes a realidade daquela família é dívida naquele momento. E aí, se eu fico lá pensando, poxa, não consigo 20% ali, tu vai... Tô endividado, pegar 20% e para fazer poupança? Então, assim, vai ter que planejar para chegar naquele objetivo, mas como é que eu começo, Por onde eu começo? Então, tem que o direcionamento vai sendo conforme a realidade daquela família, Já temos uma boa primeira pergunta, por onde é que eu começo? O grande segredo, de fato, é você conseguir diluir as tuas despesas e saber todas as fontes das tuas receitas, Por vezes você tem somente o salário, por vezes você tem um salário e alguma outra receita eventual que você tenha a receber durante o mês, mas principalmente conhecer a despesa. O quanto eu gasto, desde que seja para comprar um mínimo objeto naquele mês, que daqui a pouco pode ser uma despesa variável, que pode surgir ou não, ou aquela despesa que você mensalmente, religiosamente tem que pagar, seja a escola do filho, seja o aluguel, seja a parcela da tua casa, seja a parcela do teu carro. Então, conhecer muito bem as despesas e confrontá-la com as suas receitas. Isso é o grande segredo do negócio. E não deixar nenhuma despesa para trás. Porque aquela despesinha que a gente deixa para trás é aquela que corrói boa parte da nossa receita e leva aí a um autoendividamento, daqui a pouco uma futura renegociação de dívida e assim por diante. Por vezes é momento. Por vezes se faz necessário. Todo mundo vai passar por uma dor de barriga financeira, vamos dizer assim, E
E esse planejamento, ele se faz necessário, esse conhecimento e essa divisão do conhecimento das suas despesas e de todas as fontes de sua receita. Começa por aquilo que a Michelle estava falando, do autoconhecimento. Sim. Acho que é o grande resumo, né? Saber, Se for resumir o que eu falei, é conhecer-se. Saber com que gasta, quanto ganha e quanto gasta. E tu só vai se conhecer se tu começar por aí, né? Fazer uma lista ali de tudo, anotar tudo, né? Muitas vezes a gente, essa parte do aluguel, da energia, a gente lembra. Agora o cafezinho lá depois do almoço, o chocolatinho, aquilo ali a gente, mas é R$4, é R$10, né? Esse aí, muitas vezes, é onde começa ali o endividamento, né? Porque o aluguel, a energia, tu já separa aquele valor, né? Aquilo ali já está contando, né? Então, o conhece a ti mesmo, ele começa por aí, né? De a gente primeiro, assim, como é que eu vou me conhecer no fim das contas? Primeiro eu vou ter que ver como é que eu sou, como é que eu costumo me comportar aqui com o dinheiro, né? E eu acho que uma coisa que é bem importante, Lucas, é a relação com o dinheiro, né? A gente traz muitas coisas desde criança, de como a gente se relaciona com o dinheiro, da nossa educação, da nossa família, né? E isso é muito importante na educação financeira. Porque muitas vezes a gente tem por exemplo assim, digamos que eu casei com um esposo que para ele é muito importante ter um carro novo, e para mim é importante a casa estar bonita, né? Então, assim... Prioridades diferentes. As prioridades de cada um. E também, assim, como que para mim foi a minha relação com o dinheiro? Desde criança, tu vai construindo aquilo ali, né? Então, assim, por exemplo, no meu caso, né, minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro, o que aconteceu? A gente sempre teve que trabalhar bastante para conseguir ter as coisas que a gente queria. E aí, ali tu já vai construindo. Então, assim, parece que ter dinheiro é sempre algo muito difícil. Então, tu vai construindo uma relação com o dinheiro ali. Então, tudo que tu faz depois vai sendo também, tu vai tendo que ver as crenças que tu tem em relação ao dinheiro. Por isso, assim, é importante saber o que é dinheiro para ti hoje, né? Assim, às vezes o dinheiro para mim representa segurança, para ti representa liberdade. E aí a gente vai tendo que alinhar esses assuntos também, né? Sim. Eu imagino que a gente vai chegar nisso mais na frente, mas assim, de que forma que eu gasto o dinheiro também, né? Porque vocês falaram aqui algumas coisas, né? O carro, a casa, talvez as despesas grandes, né? Isso. As maiores. Para famílias, o carro é uma prioridade. Eu tenho amigos que falam, eu não tenho carro, embora tenha condição de ter um veículo, opta por não ter, porque gosta muito de viajar. Sim. Aquilo que ele compraria um carro, ele gasta com viagem, tá tudo bem, né? Porque ele foi criado daquela forma, né? Sim. Partindo desse princípio do conhecer-se a ti mesmo, né? A necessidade desse seu amigo, ele não vai ter um carro. Sim. Né? Mas não significa que daqui a pouco ele tenha um orçamento financeiro adequado, ou justo, né? Ou eficiente, vamos dizer assim. Costumo dizer, que isso aprendi lá na faculdade, lá no passado, que o dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, e quem compra terra não é. E quem compra terra não é. Isso é verdade. Eu separei uns ditados bons para hoje aqui, que vocês vão ver. Calma que eu vou chegar lá. Essas duas máximas do dinheiro levam para muito tempo, né? Quem compra terra não erra, o dinheiro não aceita desaforo. Quando a Michelle falava do cafezinho, do chocolatinho, por vezes é aquele negócio, vou comprar em 10 vezes, são 10 vezes de R$20. Daqui a pouco são 10 vezes de R$50. Não, mas é 50, mas é 20, mas é 30, mas é 55. O montante desse negócio aperta um orçamento familiar, aperta a organização financeira. Então, ter esse conhecimento, eu particularmente planilho minhas despesas. Então, eu sei quanto vai ser a minha fatura do cartão. Eu sei as minhas receitas, eu jogo na planilha, se eu tive um gasto a mais, eu sei que lá na minha planilha ele vai calcular e vai me dizer, está sobrando mais ou sobrando menos. E aí entra, por onde nós trabalhamos, essa educação financeira, nós precisamos atuar para o nosso cooperado enquanto consultores. Muitas vezes nós atendemos cooperados que precisa desse apoio. Então, ele tem uma renda, ele apresenta várias despesas e nesse entendimento, enquanto cooperado, ele é meu sócio lá dentro da cooperativa, ele é meu associado. E o Marcos, enquanto prestador de serviço, enquanto colaborador da cooperativa, tem por obrigação orientar. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, para as suas diversas linhas de crédito. Então, a cooperativa hoje, o colaborador da cooperativa,
ele tem muito mais a necessidade de trabalhar de forma consultiva do que vendedor. Trabalhamos com vários produtos e serviços financeiros e não financeiros. Os serviços não financeiros são essas consultorias que a gente dá informalmente na hora do atendimento. Então, por vezes, o cooperado chega dizendo que ele está apertado financeiramente e quer fazer uma renegociação. E a gente começa a entender essas despesas do cooperado e a gente corta isso, acerta aqui e tal, e em vários casos eles voltam nos agradecendo e a gente não precisa colocar uma renegociação de dívida para ele. Então, esse motim da cooperativa de estar próximo, de auxiliar para que as pessoas, o socioeconômico evoluam, né? Que é a essência do cooperativismo. E aí a gente já vai abrindo um campo enorme, né? Falar de cooperativismo, de organização financeira, de orçamento familiar. É isso. E isso que vocês fazem eu acho que é muito legal, porque assim, é uma coisa que a gente falou, a Michelle esteve lá na rádio onde eu também trabalho, em outra oportunidade, a gente estava falando sobre isso. Não nos é ensinado isso aqui, na escola, por exemplo. Sim. A gente não aprende a lidar com dinheiro. A gente aprende a fazer conta de matemática. Tá bom, eu sei quanto é que é 2 mais 2. Mas lá no alto dos meus 17 anos, quando eu não sabia muito pouco de tudo, se me desse um salário, eu ia torrar tudo, né? Eu só ia gastar, né? Como se não houvesse, e achando que tinha muito dinheiro. Sim. E aí depois vai descobrir que não tem. Então, assim, não nos é... E esse atendimento de vocês é diferencial realmente, né? Exatamente. E uma coisa assim, né, Lucas, quando falta essa educação, né, e a gente vê que é geral, né, não é uma coisa que, assim, é colocado como algo importante, né, mas o que acontece? A gente acaba fazendo as escolhas conforme os nossos interesses, né, então, assim, a gente vai fazendo escolhas, assim, por vezes pode ser que para mim não é importante uma segurança no futuro, pensar na aposentadoria lá quando eu tô com 17 anos, né, então eu quero comprar minha moto, tirar minha carteira, quero fazer um curso, guardar para a faculdade, então tudo isso acaba que a pessoa vai fazendo as escolhas conforme ela tem os seus interesses ou a sua educação vai mandando. E aí é onde começa os problemas, né? Porque a gente acaba não tendo ali um raio-x de fato daquilo que seria necessário. E quem de nós aí sabe o que é melhor pra gente, né? Na juventude, ou até mesmo hoje. Às vezes, se a gente não para e pensa, se a gente vai no mercado com fome, a gente vai comprar mais coisas do que deve, né? Fato. Então, assim, eu tô triste, eu mereço, vou me mimar, né? Aquele negócio, e aí acaba... Essa aí é uma das frases que eu separei. Frase que tá... É uma das frases que eu separei. Né? Tô ligado. Não é essa. Vou pegar a minha anotação aqui, ó. Mas ela é mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Cadê? Não, essa aqui, ó. Vou me dar porque eu mereço. Eu mereço, essa é clássica, né? Então, tô numa fase ruim, eu mereço, aí tu vai lá e tu compra um pouquinho mais do que tu merece. Tem outra mesmo. Aqui, ó. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí, vivaço no outro dia, né? E cheio de boleto. Como diz, né? É raro, mas acontece muito. Né? E aí você ter essa divisão do que é necessidade e o que é vontade tem que estar muito claro. Sim. Hoje o acesso à informação ela é muito ampla, é muito rápida. Lá na escola normal, não se tem dentro do currículo escolar um ensinamento de matemática financeira ou organização do orçamento financeiro. Faz falta. Faz falta. Então, essa organização, as famílias que vão se formando hoje vão se auxiliando com isso, né? Mas a divisão entre saber se eu posso me mimar por necessidade ou eu posso me mimar por vontade, sim, dá uma escorregada no orçamento também. E nem é só matemática, é o emocional também. É o emocional. Porque aí a pessoa acaba tendo assim, vou viver assim, conforme as minhas emoções. Então, se aquele dia eu tô triste, eu vou comprar mais. Ou eu vou ficar mais, ou eu vou comprar... Buscar uma válvula de escape. Buscar alguma coisa assim, né? Então, acaba que vai tendo esse descontrole emocional, vai impactando ali no descontrole financeiro, né? E aí, quem tem facilidade com matemática vai, quem não tem, acaba ainda ficando pior a situação, né? Vamos tentar, gente, ao longo desse podcast, ir criando um orçamento familiar? Vamos. Bora lá. Então, vamos lá. Para a gente tentar desenhar isso para quem vai estar nos assistindo. A gente vai ter, de um lado, receitas. Isso.
Tudo que recebe. tudo que entra. Exatamente. O que eu coloco aqui? Aí tu coloca salário, e às vezes a pessoa só lembra do salário, né? Mas, assim, rendimentos extras, tem que colocar lá 13º, o que recebe de férias, o que recebe o terço de férias, né? Renda extra, né? Às vezes eu faço alguma renda extra, mas não, é só vendo lá cosmético, eu faço tal coisa. Não, isso tem que considerar também, né? Então, aí, o salário, ele entra, as receitas, entra tudo que de fato entra no mês, assim, né? O problema está na receita, pela experiência de vocês? Às vezes tá, às vezes tem que aumentar a receita mesmo, né? Mas assim, na maioria das vezes tá na despesa, né? No gasto maior do que a pessoa ganha. Mas pode que também a pessoa tenha que fazer mais dinheiro, né? Então, assim, hoje dificilmente a pessoa consegue viver só com uma renda do seu salário. Ela vai ter, às vezes, que ter outra, ou fazer uma renda extra, ou ter alguma outra coisa que vai fazer com que entre mais recurso, né? Então, às vezes sim, tem que avaliar se é o caso de entrar mais dinheiro. Mas também, se tu não tem, não sabe o quanto que tu precisa para te viver, não adianta tu ganhar mais dinheiro, pode dobrar o valor que tu ganha, que tu vai estar gastando mais do que deve ainda. É um cuidado, né? A receita, ela é ótima, né? Toda receita aqui entra perfeita, ela é ótima. Mas o que eu faço com essa receita? Se eu ganho 1.000 e gasto para 1.000, a partir de amanhã eu começo a ganhar 2 e continuar gastando para 2, eu vou ter o mesmo problema, só que numa proporção bem maior, e assim por diante. Então, a partir do momento do entendimento das minhas receitas, a minha receita hoje, eu consigo sobreviver, não sei se esse é o termo um pouco mais direto, mas eu consigo minimamente me manter com essa receita? Consigo. Mês que vem eu tive um acréscimo, a gente fala agora de 13º, a época de 13º agora. Essa receita a mais que entra, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou destinar? Ou eu vou receber um 13º e vou aumentar meu endividamento porque naquele mês eu vou receber um pouco mais. Mas, de fato, acho que o primeiro passo é entender o que são as receitas, né? Respondendo a tua pergunta, né? E o segundo passo é separar todas as despesas. Bom, que é o outro lado da folha. Exatamente. O que entra em despesa? Aí as despesas a gente pode dividir entre fixas e variáveis, né? As fixas, né, elas... O próprio nome já diz, Sim. elas São fixas. são fixas. Elas acontecem todo mês, não é um valor fixo, né? Às vezes a pessoa diz, não, mas é tipo assim, né, energia eu gasto mais no verão por causa do ar-condicionado, por exemplo, né? Mas ela acontece todo mês, independente se eu estiver doente, se eu não trabalhar, ela vai acontecer. A fixa é assim. A variável, ela já é onde o pessoal costuma se perder mais, porque muitas vezes eu esqueço de planejar lá que eu vou ter o IPVA, que eu vou ter a manutenção do carro, que eu vou ter... Esquece de botar o lazer nas despesas variáveis, né? A gente coloca lá assim, não, eu tenho que sair, mas eu só vou sair se eu tiver dinheiro. Mas tu sabe que tu vai ter que fazer alguma coisa de lazer. Então, tu já tem que planejar, lembrar de colocar o lazer aí como uma despesa variável, como um planejamento teu, né? E essa proposta de orçamento não é só de a gente tirar uma fotografia ali de como está o financeiro daquela família, mas também de a gente começar a planejar melhor. Então, assim, de fazer uma previsão, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar, né? Então, fazendo isso, eu tenho que pensar que eu tenho que ter lazer, eu tenho que pensar que eu tenho que ter manutenção do veículo, tenho que pensar que eu vou precisar comprar uniforme para os filhos, né? Que as canelas no inverno começa a aparecer as canelas, e aí tudo isso tem que ser planejado também, né? Então, as variáveis, geralmente, é onde o pessoal se perde, fixas, variáveis. É onde o pessoal não anota? Exatamente. Não anota e não lembra que vai ter aquela despesa também no ano, né? Tipo assim, Só deixa eu tirar uma dúvida aqui agora. Porque Sim. a gente tá falando de orçamento, mas de orçamento futuro. Isso. Ou daquilo que eu já gastei no mês passado. O que acontece, né? O orçamento, ele é uma ferramenta que tu vai fazer o teu planejamento. Então, para te poder fazer o orçamento, primeiro tu tem que ter uma fotografia de como tá. Então, tu tem que ter pelo menos aí uns 2 meses anotando tudo para te poder saber o que entra e o que sai, né? Esse seria o primeiro passo, anotar tudo, o que entra e o que sai de receita, depois separar o que é receita e o que é despesa. E aí sim eu vou fazer o orçamento, que é planejar os próximos meses, né? Eu costumo trabalhar como, né? Assim, e orientar dessa maneira, de trabalhar com o orçado e realizado. Então, assim, eu vou fazer lá um orçamento, eu pretendo gastar esse ano, por mês, né? Digamos assim, tantos reais de mercado, né? E aí
eu tenho que... Aí depois eu vou botando... Isso eu boto numa coluna do meu Excel. Aí na outra eu coloco o que foi realizado. Aí eu vou colocando lá o que deu. E aí já vou vendo... Opa, peraí, vai chegando perto do valor, eu só tenho mais tanto para gastar. Se eu... Vai apertando a corda. E aí, se por um acaso... Estourar o orçamento? Estourar o orçamento. Então, assim... facilita trabalhar assim, porque aí tu vai tendo vai regulando, né? Porque senão se tu só anota, quem é que vai lá depois ler o que tu anotou, né? Tu não vai voltar. Não adianta escrever para ninguém ler. Eu tava me perguntando, era isso sim. Eu vou andar com um caderninho daí? Se for o mais fácil... Anotando o que eu vou... Se for o mais fácil para você dar o primeiro passo, para você começar a ter o entendimento do teu gasto real, tua despesa real... Se isso te facilitar, o ideal é ter o caderninho. Há quem mexa lá com o seu Excel e monta a sua planilha. Aí existe N modelos disponíveis, aplicativos que auxiliam, né? É o caderninho ou é uma tabelinha de computador muito simples de se fazer. Uma de recebimento, outra de despesa. Uhum. Tem uma dica muito boa que a gente faz lá em casa e dá certo. A gente fez um grupo do WhatsApp, né? Eu e meu esposo, a gente fez um grupo lá, Éder e Michele Financeiro. Assim, bem... Assim, lá só não pode ter julgamentos, não pode ter nenhum emoji, nenhuma figurinha, é só lá, gastou qualquer coisa, vai lá e coloca no grupo, né? Então, aí coloca a forma que foi, né? Ah, foi no cartão de crédito, foi no dinheiro, foi no Pix, tal, coloca lá, né? E aí depois a gente passa para a planilha. Mas a gente tentou guardar as notinhas de tudo. E aí ficava depois quem é que ia pegar aquelas notas e lançar, né? Ou, vamos pro bloquinho. Aí a gente fez um bloquinho. Aí hoje papel é uma coisa que tu já vai largando, né? E aí quando a gente fez esse grupo no WhatsApp, funcionou, né? Hoje ainda a gente utiliza. Então a gente coloca lá e semanalmente pega aquele valor e passa para a planilha, porque nem sempre tu vai ter acesso fácil à planilha, de estar com ela no celular ou no computador, né? E aí funciona bem, assim. Acaba também pegando em outro ponto que é importante na educação, no orçamento familiar, né? Que é a comunicação, né? Porque hoje, muitas vezes, eu quero uma coisa, tu quer outra coisa no relacionamento. E aí, acaba que um tá tentando cavar o buraco, o outro tá tampando o buraco, né? Então, assim, acaba que a gente deixa mais claro aonde a gente quer chegar. E eu acho que isso é uma das coisas que, no decorrer, assim, do tempo que fui vendo de trabalhar com as pessoas sobre isso, que mais motiva as pessoas a continuar fazendo orçamento familiar. Porque, às vezes, o que vai acontecer? Você vai sair daqui motivadaço dessa palestra e dizer, agora vai. Isso aí. Agora. Aí tu vai começar a fazer, aí tu vai ver assim, vai conseguir fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois tu vai desistir. Aí tu vai dizer assim, nossa, mas Michele, que pessimista. Mas assim, não é isso. É que, primeiro, tu precisa saber aonde tu quer chegar. Para que tu vai fazer controle financeiro, por exemplo? Né? Tu tem que atrelar os teus sonhos, sabe? Porque senão ninguém faz controle financeiro por fazer, só para pagar as contas, né? Fazer controle financeiro para pagar as contas, a gente não precisa, tu mais ou menos já sabe que tu gasta, que tu ganha. Então, primeiro, assim, precisa saber onde é que tu quer chegar. Tenho sonho de viajar, tenho sonho de casar, tenho sonho de ter filhos, tenho sonho disso. Isso ajuda muito a tu manter essa disciplina de fazer o controle financeiro. Porque senão tu desiste. Porque assim, tu vai vendo, quer ver se tá vermelho ainda. Aí tu vê assim, nem vou fazer, ó. Já foi mesmo. Já foi, eu faço e aí só fico desanimado quando eu faço. Não, então assim, tá, como é que tu faz pra te animar? Tu coloca lá, assim, eu quero ir pro Rio de Janeiro passar uma semana lá. Coloca lá, faz uma montagem do Lucas lá no Rio de Janeiro, lá faz cola lá na geladeira, no banheiro, no espelho, em tudo quanto é lugar, e tu começa a sonhar com aquilo ali. E aquilo ali tu vai assim, não, vale a pena porque eu tenho tal objetivo, eu quero esse objetivo. Então, assim, separar as receitas e despesas é muito importante, mas se tu não tem, assim, o porquê tu tá fazendo aquilo ali muito claro, daqui a pouco tu vai cansando, sabe? Então... Pela experiência de vocês, e aí assim como a gente fez a pergunta sobre as receitas, né? Onde é que tá o erro na despesa? O que tem mais, o que as pessoas fazem de mais errado assim nas despesas? Se for utilizar um produto específico, acho que o cartão de crédito. É mesmo? As pessoas se utilizam muito do cartão de crédito, né? E ali entra, como eu falei lá no início, 10 vezes de 20, 10 vezes de 30, 10 vezes de 50, e aí a fatura vai ficar muito grande. Acho que esse é o maior
ofensor, vamos dizer assim, do orçamento familiar é esse bichinho chamado cartão de crédito. É um produto muito bom, né? Tem muitas vantagens. E aí esse cuidado da separação do que é vontade e o que é necessidade, ele se faz cada vez mais presente, né? Esse produtinho, ele é um produto que traz muitas vantagens para uma emergência, mas você tem que saber que essa emergência ela tem que ser paga, ela tem que ser devolvida. Eu te forneço um crédito, esse crédito precisa ser devolvido em algum momento e de alguma forma, né? Então, o que atrapalha é um produto, daqui a pouco uma utilização, a falta de comunicação, como a Michele falou. Daqui a pouco um está cavando buraco e o outro está tentando tapar, mas tem duas pás e uma só querendo cobrir. Então, a comunicação ela é muito importante e é uma comunicação que tem que ser feita de uma forma muito sincera. Quais são as nossas vontades e quais são as nossas necessidades. Eu vou fazer um parênteses, porque a gente está falando de orçamento familiar. Sim. Então é de mais de uma pessoa, né? Exatamente. Quando estamos falando de comunicação é por isso, né? E aí quando a gente fala do orçamento familiar que tem esse ofensor, que daqui a pouco é a própria comunicação, me utilizo muito bem dos limites, mas falta um pouco da comunicação. Tem um momento para isso. A Michele daqui a pouco encontrou junto com o marido dela fazerem um grupo. É uma saída inovadora. Para eles deu certo. Para outras pessoas pode ser que não. E a coragem de botar no grupo lá, né? Acho que eu ia tomar muita da bronca Encontrar nessa. o seu jeito, né? Não existe receita de bolo para isso. É encontrar o seu jeito, encontrar o seu tempero para que se organize melhor, né? Por vezes, nós não tivemos isso lá atrás dos nossos pais. A gente sempre viu trabalhando, pagando almoço para ter a janta, vendendo almoço para comprar a janta e assim por diante. E, por vezes, a gente entende que aquilo ali é o certo. Mas, para lá, vamos rever esse conceito, né? O que daqui a pouco uma família de 3, 4, 5 pessoas, o que os pais passam para os filhos? Como que eles organizam a mesada dos filhos, se recebem ou não? Como que organizam os gastos com os filhos? E esse organismo ele vai ficando bem grande. E cada vez mais a comunicação se faz importante, né? Se fazer presente uma comunicação bem assertiva entre os dois, se acha o gargalo. Nossa, vou fazer uma pergunta agora bem fora até do tema, desvirtuar tudo. Se dá a mesada para os filhos? É o certo dar mesada para os filhos? Entendo que sim. Se possível, claro. E não atrapalhar no orçamento familiar, não deixar a conta vermelha, é necessário. É um aprendizado financeiro. É um aprendizado. Vou usar um exemplo lá atrás, a minha filha uma vez queria um patins, mas isso ela era pequenininha. Eu dava R$30 para ela por mês. Ela era pequenininha, beleza. Eu quero um patins, que lindo patins. Beleza, eu vou comprar o patins para você. Vou parcelar em 10 meses e você vai ficar 10 meses sem receber seus R$30. Tá, mas eu vou ficar 10 meses. 10 meses é quase um ano. Digo sim, você está comprando, eu estou te emprestando, você tem que devolver. Eu não quero mais o patins. Porque ela foi mexido no bolsinho dela. Né? Opa, então eu não quero. Então, a partir daquele momento, ela entendeu que ela tinha que guardar um pouquinho. Então, daqui a pouco, ela tinha vontade de comer uma coisa diferente lá na cantina da escola, ela tinha o dinheirinho dela. Né? Eu quero, e está crescendo, isso ela era pequena, não vou lembrar quantos anos agora. Hoje ela tem 15 e se organiza um pouco melhor. Lógico, tem muito mais vontades do que necessidades e às vezes não sobra, né? Mas tem esse aprendizado, tem essa consciência. Né? Eu entendo que, se não for atrapalhar, a mesada é uma ferramenta de educação financeira. É isso, Michele? Eu acho que, assim, o que tomar cuidado, a mesada é legal. Eu acho que tomar cuidado é quando tem aquelas coisas assim, de ensinar a criança a competir desde criança, assim, né? Tipo, se lavar, se ajudar nas tarefas de casa, vai ganhando tanto, né? E cuidar com essa... Tem muitas coisas que, cada caso um caso, mas eu acho que a mesada é uma boa opção, sim. Ajuda bastante com a educação financeira. Legal. Uma coisa que eu lembrei, Lucas, lembrando desse assunto, era como foi para mim, por exemplo, né? Assim, a gente, assim, o que os meus pais
fizeram assim, né? Tipo assim, pra eu ter um pouquinho, alguma coisa, assim, eu comecei a pensar em coisas, estimular a criatividade, né? Da criança, né? Então, assim, a minha primeira fonte de renda, quando eu era criança, eu cuidava de um cemitério. Eu regava as plantinhas do cemitério, bem normal, uma criança bem normal, tranquila. Todo mundo faz isso. Legal. E aí, o que acontecia, né? Eu cuidava das plantinhas do cemitério e chegava lá, as pessoas me davam lá, me recompensavam por aquele valor, e aí eu fui guardando dinheiro. Depois eu fazia pulseirinha de crochê e vendia também. A família era obrigada a comprar, todo mundo comprava, né? Isso fazia Prestigiar parte. o negócio, né? Empreendedorismo. Eu sou capricorniana, então eu fazia negócio desde quando eu era pequena, né? Então, assim, vendia correntinha, fazendo não sei o que. Isso ajudou bastante, porque a criatividade é algo muito importante que a gente precisa estimular. Muitas vezes a gente pensa que criatividade só os artistas têm que ter, né? Mas a palavra criatividade, ela vem de justamente poder lidar com as crises. Vem de a gente poder aprender numa crise, tu pensar diferente. Tu olhar para algo e tu pensar assim, como é que eu vou resolver isso? Porque às vezes a gente quer que alguém venha e resolva os nossos problemas, né? A gente quer um milagre, quer que alguém venha e diga assim, agora o teu salário vai aumentar e vai ser o valor que tu quer que seja. E tu, meu Deus, era isso que eu precisava. Mas de fato, isso não vai nos ajudar. A gente sabe que depois vai ser momentâneo, né? Então, assim, a criatividade é algo que é importante estimular desde criança, né? Assim, que tu possa pensar assim, a mesada é bom, né? Mas, assim, também pensar assim, tá, e o que eu posso fazer para ter... Quais habilidades que eu tenho? Porque, às vezes, eu não olho assim, tipo... O que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho? Depois eu comecei, eu gosto de música, eu comecei a cantar em casamento, cantar em eventos, funerais também, porque para manter a minha linha de cemitérios ali. Não se afastou Já tinha feito a minha negócio. carreira ali, né? Então, assim, várias coisas foram acontecendo que foram levando a poder despertar esses poderes que a gente tem também, né? Legal. Vamos voltar lá para o nosso orçamento, né, que a gente estava construindo. Vamos lá. Eu fico imaginando o seguinte, o cara que faz isso uns 2 meses ali, como vocês estavam falando, né? Certo. Para olhar, quando ele olha pro tal do negócio de despesa, ele deve tomar ali um baque, um susto danado, né? Geralmente. Eu disse, uxa, tudo isso. Geralmente. É assim que tá saindo? Geralmente leva esse susto. É importante esse susto, né? Quando a gente anota, uma das necessidades de anotar é essa, para te tomar consciência mesmo, né? Porque senão a gente sempre tem... dá para fazer uma brincadeira rápida aqui contigo, se tu me permitir. Claro, vamos lá. Vou te pedir aí para te listar no papel aí tudo que tu gastou essa semana. Poxa, já pensou? Não, pensa só pensa. Não tem a caneta. Não tem caneta. Que ainda tem, bem, né? ainda bem. Mas assim, a gente pensa que tá tudo na cabeça, né? Assim, eu tenho na cabeça aqui quanto eu gastei. Foi mais ou menos isso, tal lugar eu gastei mais ou menos eu gastei isso. ontem. Pois é. É isso aí. É maluco o negócio. É. Aí você entra no extrato da tua conta, vai ver lá, Pix, debitou, tal, o nome de uma pessoa. Quem que é esse Pix aqui? Já esse aconteceu. nome. Mudou a razão social, né? Você mandou para a razão social se for uma pessoa jurídica, né? Mas eu não gastei isso aqui ontem. Mas você começa a lembrar e às vezes puxa da memória. É difícil. Não, e dá bastante problema por causa dessas coisas aí. de comunicação. Às vezes, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é que invadiu minha conta? Então, assim, se a gente for fazer um exercício desse de memória, a gente já falhou ali, né? Então, a hora que eu começo a notar, eu começo a tomar consciência. E isso é importante. É uma das coisas, assim, que é mais difícil, a tomada de consciência. Tu perceber que, de fato, tu precisa olhar para aquilo ali com atenção, né? E, assim, quando a gente parte lá do conceito de economia, a palavra economia, ela vem de oikos, vem de economia doméstica, ela vem do lar, uma economia de casa. É a primeira forma de economia que a gente tem. E a gente vai para o conceito de dinheiro. O dinheiro hoje, ele representa, se for ver o quanto que a gente trabalha para ter dinheiro, ele representa aí um símbolo da nossa energia, né? Então, assim, todas as horas que tu trabalhou e gerou aquele dinheiro que representa um símbolo para ti. E assim, olha o quanto que tu trabalha para ter dinheiro e olha o quanto tempo tu leva para gastar aquele dinheiro sem pensar. Isso aí. Né? Então, assim, se a gente pensasse, planejasse melhor o quanto a gente vai gastar, como que a gente vai gastar o dinheiro, é um sinal de a gente se valorizar esse símbolo da nossa energia, né? Aquela energia que a gente tem dedicado tanto tempo naquilo ali. Então, é importante esse choque inicial, porque assim a gente começa, opa, peraí, tá, o negócio aqui
a gente tem que... A criança, tudo bem ela ter isso. Agora a gente já é adulto, né? A gente precisa começar... E por mais que a gente não tenha tido uma educação para ser adulto, a gente precisa começar assim, tá? Como é que agora, então, eu vou começar a arregaçar minhas mangas aqui e vou olhar para isso aqui com atenção. Quando olha, assim, para nessa primeira análise, o que assusta mais? Quais são as despesas que assustam mais? Aquela que você não dá bola do dia a dia. Porque, como a gente comentou, né? A luz a gente sabe que tem que pagar. A água a gente sabe que tem que pagar. A parcela da casa, se for um aluguel ou a parcela de um financiamento, a gente sabe que tem que pagar, porque são os grandes números. Agora, o picadinho é que ele corrói. Né? O cupinzinho que vai corroendo lá a nossa estrutura de madeira, vamos dizer assim, ele vai corroendo o nosso orçamento. E aí, quando a gente olha esse pingadinho, e a gente vai somar, daqui a pouco, seja na semana, seja na quinzena, seja no mês, ele contribui com um percentual bem alto do orçamento. Então, trabalhar 20 dias úteis, ou passar o mês, passar 30 dias, para a gente ter o símbolo do nosso trabalho e ver ele embora pelo ralo, ele desestimula muito. Então, é necessário ter esse baque, esse susto inicial do entendimento das receitas. E, de fato, é um exercício de disciplina, sabe, Lucas? Disciplinar-se a ponto de anotar os centavos que se gasta. Não é dizer assim, vou ficar neurótico com esse negócio de marcar tudo, mas é até você ter disciplina de saber que você pode ter aquele gasto. Disciplina de você saber que aquele gasto pequenininho, ele não vai afetar na tua renda. Seja do indivíduo, seja da família, né? E assim por diante. E aí, quando a gente continua falando dos gastinhos, a gente precisa também pensar lá nos sonhos. O que eu quero lá na frente? A Michele falou, o Lucas vai viajar, estampar uma foto do Lucas lá no Rio de Janeiro. A gente incluir o sonho na nossa despesa. A quanto vai me custar eu viajar daqui 3 anos para o lugar X? Ou eu querer comprar algum objeto em tanto tempo. Eu preciso incluir essa despesa, provisionar um pedacinho da minha receita e colocar isso na despesa. Existe uma técnica chamada DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, eu vou diagnosticar todas as minhas receitas, diagnosticar todas as minhas despesas. Fiz minha conta. Vou sonhar. Qual que é meu sonho? Comprar uma televisão de 41 polegadas. Perfeito. Sonhei. Eu orcei. Quanto é que custa isso hoje? Em quanto tempo eu quero comprar essa televisão? Vai ser em 12 meses. Eu quero comprar à vista. Não quero comprar no cartão, por exemplo. É eu tirar um pouquinho da minha receita, provisionar isso lá na minha despesa e eu fazer todo o cálculo de toda a minha despesa já tirando esse pedacinho para comprar minha televisão nova. Aí você vai conseguir realizar teu sonho sem usar daqui a pouco o cartão de crédito, que vira uma despesa variável. Todo mês a fatura mexe, às vezes vira um eletrocardiograma, um mês está lá em cima, outro mês está lá embaixo. Né? Então, você tirar um pouquinho do teu orçamento para você colocar também para a realização do teu sonho. Isso é muito importante. Legal. A gente chegou num ponto que é bacana, que assim, a gente abriu um orçamento e vimos assim, ó, a situação do indivíduo A que a gente está exemplificando aqui, não necessariamente sou eu, tá, gente? Ela é... É outro Lucas. Ela é essa aqui. Como é que funciona a partir de agora para mudar o comportamento? Bom, eu vi, poxa, eu tô gastando muito num gastinho pequeno aqui, ó. Ah, é muito cafezinho, é muito isso, é muito aquilo. Ou tô gastando muito com as minhas saídas aqui, com o meu lazer, né? Tá fora, tá descontrolado aqui. O aluguel, né? Aquilo que vocês falaram, o aluguel não tem muito o que fazer, né? É aquilo ali. Tem. Não, ok, né? Pode se mudar, mas... Não, mas não só isso também. Tem vários... Tem. Então essa aí tu me ensina, essa é uma das que eu não sei. Todas as despesas, elas podem ser reduzidas. O aluguel, por exemplo, sempre tu pode entrar em contato com a empresa que tu loca ou com a pessoa e tu pode fazer uma proposta de negociação, né? Assim, várias vezes, quando morava de aluguel, eu conseguia, assim, tu tem que... E para fazer essa proposta, geralmente,
Contando como que vai ser. Então, para fazer Já tô essa dando a dica proposta, já. Não, essa aí deve ser. Agora nós estamos aprendendo. Negócio. é importante você dizer quantos percentual você precisaria de desconto por mês e por que essa necessidade, né? Eu estou trabalhando há tantos X anos, eu não tive aumento equivalente, né? Teve um ano que aumentou muito o aluguel, né? Por causa do indicador mesmo, que foi bem alto, do IGP, né? IGPM. IGPM. E aí, o que aconteceu? Ele foi, assim, quem que aumentou daquele tipo o salário? Ninguém, né? Então, assim, naquele ano eu entrei em contato, falei o quanto tinha aumentado meu salário, fiz a conta ali, dizendo que, sendo assim, eu não podia pagar aquele aumento e fazia uma proposta de pagar tanto de aumento, não aquilo, e eu consegui o desconto. Então, assim, todos os anos eu fui fazendo, eu consegui todos os anos, até agora eu não moro mais de aluguel, mas é importante você negociar, todas as contas são negociáveis, só que às vezes a gente quer ficar na zona de conforto, né? Então, assim, a energia não é negociável, não é, mas tu pode reduzir muitas coisas do teu consumo, né? Por exemplo, deixar os equipamentos na tomada, gasta mais, né? Utilizar todos os equipamentos de maneira incorreta, gasta mais, né? Então, assim, às vezes a gente esquece ligado alguma coisa, né? Então, tem várias... Ou às vezes tem um equipamento que está com defeito, que aí está gastando mais também. Então, tudo isso pode ser reduzido, né? Então, quando tu te deparou com as tuas despesas, tu precisa pegar uma a uma e avaliar uma a uma. O que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Dá trabalho, né? Essa primeira... Mas depois que tu começa... É só essa primeira que vai dar mais trabalho. Faz e, no assim, automático. Vai no automático. Então, assim, agora tu vai pegar... Assim, a gente faz uma vez por ano essa avaliação, assim. Isso aqui tá gastando demais, tá gastando de menos. Por exemplo, assim, estipular um valor que vai gastar por lazer. E estipular um valor que tu vai queimar também se tu não quer dar satisfação para ninguém. Assim, eu tenho tantos reais que eu não quero dar satisfação no grupo da família. Então, assim... É a tua mesada. Tem que ter, sabe? Porque senão tu acaba arrumando um jeito de não anotar aquilo ali, esquecer aquilo ali por querer, sabe? A gente precisa também dessa liberdade, né? Então, assim, todas as contas, elas podem ser negociadas. E os impostos? Eu posso reduzir bastante o imposto se eu pago até o prazo para ganhar desconto, né? Ou se eu planejo de um ano para o outro, eu já guardo aquele valor, eu consigo pagar à vista e tenho desconto. Ou pelo menos não pagar multa e juro por pagar atrasado, né? Imposto de renda, tem que pagar imposto de renda. Mas por que eu pago imposto de renda? Será que não... é porque precisa, porque de certa forma a Receita Federal faz tu pagar? Ou será que tu poderia ter pego mais nota das coisas que tu teve de gastos, né? De alimentação, de educação, de saúde e tudo mais. Então, tem várias coisas que todas elas podem ser reduzidas. Legal. Mudança de comportamento dessas coisas pequenas. Como é que faz? Então... É treino. É treino. E assim, perceber, né, o quanto aquilo que a gente falou, né, das escolhas, né, as nossas emoções, né, o quanto a gente atrela, o financeiro está muito atrelado às nossas emoções, né, então assim, o quanto que a gente vai colocando ali, por exemplo, alimentação, hoje é um dos maiores gastos, né, do nosso orçamento, só que de fato a alimentação que está cara, ela está cara, mas será que também a gente não compra coisas... Não compra mal também no mercado? Né? Será que a gente vai... tem várias dicas, por exemplo, para melhorar as suas compras no mercado, né? Eu daria um podcast só disso. Me chama aí, Lucas, que eu falo. Uma dica bacana para melhorar a compra no mercado, olha da metade da prateleira para baixo. Essa é uma boa. Se tu não vai com criança. Porque geralmente o produto crianças. Que a criança gosta, lá no corredor da criança, os produtos de maior valor... Esse corredor é proibido. Os produtos de maior valor, naturalmente, estão para baixo da metade, né? Onde a criança tem a visão. Então, tudo isso são jogadas de mercado, são práticas de mercado, mas geralmente o que está na altura dos nossos olhos é o que tem um pouco mais de valor agregado. Então, aí é um cuidado. Daqui a pouco vou comprar um produto de higiene básica. Se porventura tu tem um produto similar com um valor agregado um pouco menor, um custo um pouco menor, por que não experimentar? Né? Pesquisa. Pesquisar igual uma empresa, assim, fazer 3 orçamentos, né? Tipo assim, o ideal, assim, às vezes a gente vai sempre no mesmo mercado, mas assim, será que tem coisas que eu não posso comprar no atacado? Será que eu não posso comprar o que é mensal
num atacado e comprar o restante no mercado, semanalmente pegar promoções. Então tem que avaliar, vale mais a pena comprar mensal, vale mais a pena comprar semanal. Tem ali uma das dicas também que a gente implementou e deu certo é fazer a lista de compras, né? Tu chegar com, faz a lista de compras e assim, regrado, assim, não tá na lista, não pode levar. Uhum. Senão tu vai colocando um monte de coisa que não estava na lista. Chocolatinho pode. Chocolatinho. Não, o chocolatinho é só da Eptec, eles vão te levar. Mas assim, faz a lista e te atém a lista, né? E aí acontece que muitas vezes tu acaba vendo que chega no mercado, tu quer comprar, porque tá na promoção. Mas tá na promoção. Mas tu precisa, de fato? Precisa ou tu quer, né? E essa necessidade de perceber, assim, o querer, né, de fato, e o precisar são coisas diferentes. A vontade e a necessidade, né? Então, a gente fica nesse, eu quero mesmo, eu preciso mesmo ou eu só quero, né? Então, essa educação, ela vai precisar acontecer, assim, é uma sinceridade consigo mesmo, né? Isso mesmo. Mas, assim, é desafiador só no início, porque depois, é igual quando a gente começa ali uma reeducação alimentar, né? Começa assim, mas eu queria comer tal coisa. Aí tu vai assim, não, mas tem que seguir o teu plano, segue o plano, segue o plano. E o plano não pode estar lá na gaveta, chaveado, tem que estar cheio, tem que estar espalhado pela casa. A família tem que estar conversando. E a estratégia pode ser mudada a qualquer momento, né? Uhum. O plano pode ser mudado a qualquer momento, né? A compra, o entender a necessidade e a vontade. Pensa sempre 3 vezes antes. É vontade na ou volta é a gente compra, né? Na volta a gente compra. Na volta a gente Essa é clássica, compra. né? A frase clássica que funciona sempre. Mas, preciso comprar um microfone. Eu preciso comprar um microfone? Eu preciso comprar um microfone, né? Pense 3 vezes antes do gasto pequeno. Eu preciso ou eu quero? Né? Como o Michele falou, preciso ou quero? É uma vontade ou é uma necessidade? Quando você começa a pensar pelo menos 3 vezes nisso, geralmente você vê que é muito mais vontade do que a necessidade. Começa a dar bom. Começa a dar bom. Começa a dar bom. E aí, como a gente falou, né? É dolorido, é um processo que dói no começo, porque começa a ver que tem muito mais custos, e esses custos que levam embora boa parte do dinheiro, que são os custos pequenininhos, corriqueiros, que a gente julga corriqueiro. E aí a disciplina, vai ver um mês, no outro mês já vai ter um planejamento diferente, no outro mês vai ter um planejamento diferente, e aquela continha que, por vezes, começou vermelha, ela se transforma em azul. Ou que ela começou azul com um valor pequenininho, a cifra começa a aumentar. O azul tá mais forte? O azul está mais forte, tem mais tinta na caneta. É isso mesmo. Pois é, gente. Tem essa parte boa também, né? Tem uma hora que sobra um pouquinho, né? Exatamente. Vai se fazer todo esse trabalho, né? Todo esse esforço para organizar isso tudo, mas o objetivo é que sobre um pouquinho lá no final. De que forma que faz? O que faz com isso? Aí você tem que ter uma reservinha de emergência. Tem que criar. Tem que criar uma reservinha de emergência. Existem aí vários modelos de poupança mensal para o objetivo que se quer no final do ano, por exemplo, né? Eu quero chegar no final do ano, quero ter R$2.000. Quero chegar no final do ano, quero ter R$10.000, dadas as devidas proporções. O quanto eu preciso guardar por mês? Isso sem contar os juros da aplicação que vai se colocar, né? Seja uma poupança que pode ser mexida a qualquer momento, em outras modalidades de investimento, que daqui a pouco pode ser uma outra linha de conversa, mas guardar um pouco dessa sobra é sempre interessante, é sempre importante você ter uma reserva de emergência, para que a reserva de emergência ela não se torne uma tomada de um crédito novo, mas sim você poder usar do que você poupou para poder daqui a pouco barganhar preço, para você poder brigar por um desconto e fazer dar mais valor para aquele dinheiro. Essa é a receita do sucesso quando se sobra dinheiro. Tira um pouquinho e guarda. Se utiliza um pouco do dinheiro também. Viver, né? Viver. Eu não posso viver mais do que eu guardo. Então eu posso guardar, me sobrou X reais, guardo um pouquinho e não mexo naquilo por nada, nem por um decreto. E eu tenho um dinheirinho lá na conta para fazer um Pix do chocolatinho, sem usar o cheque especial, sem entrar lá no limite, né? E assim por diante. Trabalha com dinheiro. Às vezes até uma dica que a gente dá é que esse investimento, né, seja feito como um boleto que tu tem para pagar todo mês, né? Então, assim, que tu tem ali já aquele valor que tu considera ele, assim, um valor que, assim, igual
qualquer conta que tu tem. Então, às vezes, é ideal que tu tire antes mesmo, que tu se pague antes de pagar as tuas contas, né? E às vezes, nesse momento, você tá com uma realidade de dívida, não é o que vai acontecer, a gente sabe, né? Claro. Mas que a gente possa ir direcionando para isso, para que sejam pensando que se eu quero satisfazer as minhas necessidades hoje, eu também vou querer satisfazer 20 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou contar com essa aposentadoria? Eu acho que a gente já tem que começar a pensar que não é assim. Quanto antes eu começar a pensar no futuro, mais eu vou ter uma garantia de um futuro um pouco melhor, né? Mais estável, né? Mais seguro. Estável, E tem os tropeços da vida também, né? Exato. Tem esses, Tem, né? A despesa que não é esperada, Sim. a saúde, claro, bater nossa. o carro, enfim. Isso pode acontecer, né? Tem que ter um preparo para isso, né? É aí que a gente comenta. Quando é perceptível a sobra do final do mês, no orçamento, sobrou dinheiro, guardar um pouquinho, né? Guardar uma reserva. Ter esse fundo de garantia próprio, vamos dizer assim, né? Porque a despesa imprevista, o próprio nome já disse, eu não sei que amanhã, daqui a pouco, posso acontecer alguma coisa, bater o carro, por exemplo. Preciso comprar um remédio e do nada eu preciso comprar um remédio. E aí? Então, essa necessidade do cuidar do dinheiro, ele é muito importante. Como disse, o dinheiro não aceita desaforo. Ele vai te trazer muitos benefícios se você tratar ele com respeito. Se tu não tratar ele com respeito, ele não vai voltar a te bater nas costas, te dar um tapinha nas costas. Você me desculpa, mas vou te dar uma segunda chance. Ele não tem segunda chance. Então, esse cuidado do mensal, do pouquinho, do entendimento dos gastos e as receitas que se tem dentro de casa, da compra do mercado, das decisões que se tomam, passa tudo por uma palavra que você usou agora há pouquinho. Mudança de comportamento. Às vezes é o caso de ter um seguro, de ter também uma previdência privada, né? São produtos que facilitam muito, né? Porque às vezes pensar assim, guardar todo esse recurso, né? Também uma reserva de emergência nem sempre a gente consegue, né? Mas hoje tem essa facilidade, né? Eu tive 2 anos atrás, tive uma experiência bem interessante. O meu carro estava estacionado na frente da cooperativa onde eu trabalho, veio um caminhão sem freio, bateu e deu perda total no carro, né? E na época o que, assim, parecia uma coisa muito ruim, né? O que aconteceu, assim, nossa, como é que pode agora? Mas eu tinha seguro, então eu recebi o valor do carro, né? Me ajudou muito para poder guardar aquele recurso e pensar como que eu ia investir ele depois. Mas, assim, poderia ter dado muito errado se eu não tivesse seguro, né? Eu teria que tirar um valor da reserva de emergência, alguma coisa que não, pode ser que eu não teria naquele momento, né? Então, assim, ainda às vezes, se é alguém que bate no teu carro, até vai, né? Mas, assim, se tu ainda bate no carro de outra pessoa, tem mais, o terceiro. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar, né? E plano de saúde também é uma forma também de a gente começar, é uma forma de segurança para essas questões familiares, questões de saúde, né, que facilita um pouco mais, porque a gente nunca sabe realmente o que pode acontecer, por isso mesmo que é imprevisto, né, porque não tem como prever, Isso né. mesmo. E essa questão da imprevisibilidade só se tu tiver um fundo mesmo, uma reserva, né, para isso, né, senão não tem como prever, né. Não tem como prever. Não tem como prever. E essa reserva, cada vez mais ela se faz necessária. Daqui a pouco, até lá para a criança que ganha a mesada, esse ensinamento de assim, esse valor é o que você tem esse mês. Tu guarda um pouquinho. E esse acompanhamento, se a gente fala da mesada, os pais acompanharem como é que está o gasto financeiro daquela mesadinha e orientar, né? Tudo isso são repetições. Então, quando essa criança for maior, daqui a pouco tiver a família dela, também vai querer ensinar desde cedo. E aí vão tendo repetições. E a gente vai construindo daqui a pouco uma sociedade, vamos dizer assim, que tem um endividamento menor e um cuidado maior com o dinheiro. Esse é um caminho que, apesar de nós, enquanto brasileiros, vamos dizer assim, são muito imediatistas e não se tem o costume da poupança, eu preciso ter e eu pago parcelado, né? Quando a gente conseguir mudar um pouco Tem outra boa aqui. conseguir mudar um pouco esse conceito, a gente tem uma melhora aí na economia micro, dentro de casa, e
crescer isso para a comunidade. Não importa quanto custa, que vale a parcela. É verdade. Vai sobrar quanto do meu salário? Mas se eu colocar essa parcela, me sobra tanto do Falei salário. que eu achei umas frases boas aqui. As frases aí. É isso mesmo. Sobrou do meu... Cabe no orçamento? Cabe no salário? Vamos avançar, né? Daqui a pouco tem tanta parcela que tu já dá o valor total, né? Já Não deu a não renda sobra inteira nada, de né? tanta Já- parcela. É Uma verdade. parcela do carro não só botar gasolina. É isso mesmo. É, isso e mesmo. assim, não é só a gasolina que conta do carro, né? Não é. Aí- Não. Pelo menos para rodar, né? Pelo menos Nossa. pra- Pelo menos pra para rodar. rodar. Pelo menos para rodar. Você tem toda a razão. Bom, tem uma curiosidade legal aqui, nesse material que vocês trouxeram, que é a questão da dívida, o Marcos tinha falado sobre isso, né? A questão da dívida com cartão de crédito. São as dívidas mais comuns, o cartão de crédito é a principal forma de endividamento, afetando 86,9%. É quase tudo. É quase tudo. Quase todo mundo tá com... E é a pior de todas, né? É, porque Por acaba causa dos que- juros, né? É que, assim, o juro do cartão, ele vai ter quando tu não paga a fatura, né? Porque Sim. o que que acontece? O que que as pessoas começam a se enrolar, né? Com essas aqui já aconteceu, né? Isso, Eles Com já essas não, aconteceu. já eles aconteceu. já não pagaram. O que que acontece, né? A pessoa, ela vai pagando só o mínimo da fatura, Uhum. vai parcelando, e aí é onde uma das maiores taxas é a do cartão de crédito, né? Então, ele é excelente para quando a gente sabe trabalhar, né? É muito bom porque, assim, imagina, quando a gente não tinha cartão de crédito, como é que a gente fazia para comprar alguma coisa? Tu tinha que ter um carnê, tu tinha que ter crédito na praça, tu tinha que ter um monte de coisa que Crediário, hoje... um avalista, Crediário, avalista. Então, assim, É. facilita muitas coisas, a gente consegue realizar muitas coisas muito mais rápido do que antes, porém, se a gente não tem esse controle aí do nosso comportamento, das nossas emoções, a gente acaba se emocionando demais, né? E gastando um pouco mais. E aí, depois, a gente vai tendo essa facilidade, né? Paga o mínimo, parcela, reparcela o parcelamento, e aí vai... onde começa a se enrolar. E às vezes, né, tu coloca lá, vai pra fatura e tu nem olha mais, porque é só R$10 aqui, R$20, né? Como é que é aquela coisa de 10, 20, a hora que tu vê, tem uma fatura lá que é o valor do teu salário, que vai ser assim, o salário vai só dar uma Mas tô dando uma luta. passada na conta, né? Então, é nessa linha, né? Não pode colocar o limite do cartão na renda. Não pode. Isso não é receita, gente. Isso Não é receita. Aqui eu ganho 10, o limite é 20 e meu salário é 30. Não pode, por favor, gente, não façam isso, não coloquem o limite contando como renda, não é isso. É mesmo. E outra dica do cartão também é não deixar ele salvo no nosso celular, nos aplicativos de compra, né? Porque às vezes tu vai lá, por exemplo, a Shein, a Shopee, né? Tá lá fácil, só vai lá, tu clica, com um clique tu vai comprando, né? E assim, se tu tem que ir lá buscar o cartão, tu tem que ir lá digitar os números do cartão, né? Já deu tempo de Já pensar deu 3 tempo vezes, de né? pensar as 3 vezes que o Marcos falou. Então, assim... É vontade ou necessidade? A facilidade hoje do cartão de crédito tá incrível, né? E aí tu vai comprando na internet, vai tendo essas questões aí que vão aumentando ainda mais o endividamento, né? Então, assim, não deixar o cartão de crédito salvo, não... Aí também entra a dica de segurança, né? Sempre usar o cartão virtual, não usar o cartão físico. Mas, assim, porque também tem essas questões aí que a gente vai vendo que também pode gerar despesa, né? Legal. Gente, pra gente fechar, uma dica de cada. Uma só. Uma dica de cada. Uma só. Isso, Porque uma- é só uma, porque tem que Vamos ser a boa. Disciplina. Tá? Disciplina. Cuida dos seus gastos, saiba quanto recebe. Seja disciplinado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, que depois isso entra no dia a dia, entra no cotidiano e o negócio fica legal. Disciplina. Michele, Viver com menos do que se ganha, né? De a gente aprender a fazer isso, né? E aprender a sonhar, né? Aprender a sonhar, porque isso vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer, né? A gente chega através dos nossos sonhos. legal. Michele, obrigado pela presença aqui no AcivaCast. Muito obrigada, Lucas. Prazer estar aqui. Obrigado também, Marcos. Grande abraço. Agradeço, Lucas. Agradeço imensamente a oportunidade. Muito bem, você que acompanhou mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, reforçar o convite. Dá o joinha nesse vídeo aqui do YouTube, nesse canal. Segue a gente aqui no YouTube também e também lá no Instagram, no @AcivaAraranguá.